A chuva fina daquela madrugada de agosto parecia zombar dela. Cada gota que caía em Belo Horizonte era como um lembrete cruel de que nada estava sob controle. A Aurora, de 7 meses de gestação, dirigia com as mãos tremendo no volante, tentando respirar, tentando não entrar em pânico, mas fracassando miseravelmente. A dor veio como uma lâmina, rápida, profunda, repetida, uma contração forte, depois outra e outra. Não era exagero emocional, não era ansiedade, era real, era prematuro. E ela estava sozinha. O limpador de para-brisa cortava o vidro num ritmo desesperado, como se acompanhasse o coração dela, acelerado, assustado, implorando por milagre. Ela mal conseguia enxergar a rua, mas acelerou assim mesmo, estacionando quase atravessada na porta da emergência da maternidade Octaviano Neves. Quando desceu do carro, as pernas quase não obedeceram. A calçada parecia quilômetros. Cada passo era uma guerra. Cada respiração, um pedido silencioso a Deus para que seu bebê resistisse. Quando alcançou a recepção, a voz mal saiu. Ela apenas segurou a barriga com força, as lágrimas misturadas à água da chuva. Minha bolsa, acho que estourou. Eu estou de 7 meses. Sussurrou quase sem ar. E o mundo dela começou a girar e se tornou um borrão de branco e azul, de rostos preocupados e vozes apressadas. Uma cadeira de rodas, um corredor longo, o cheiro de antisséptico. As perguntas vinham rápidas, mas a dor era mais rápida, engolindo seus pensamentos. Precisamos levá-la para a sala de parto agora. O obstetra de plantão já está a caminho, disse uma voz firme ao seu lado. Quando as portas da sala de parto se abriram, a luz forte a cegou por um instante. Ela foi transferida para a maca, o corpo fraco e entregue. Ela fechou os olhos, tentando se concentrar na respiração, quando ouviu a porta se abrir novamente e passos firmes se aproximando. "Boa noite, eu sou o Dr. Alencar. Vou cuidar de você", disse uma voz. Uma voz que ela conhecia. Uma voz que ela passou os últimos 2 anos tentando esquecer. Aurora abriu os olhos lentamente. O ar fugiu de seus pulmões. Parado ali, sob a luz cirúrgica, vestindo um jaleco verde, estava Davi. O mesmo cabelo escuro, agora com alguns fios grisalhos nas têmporas que não existiam antes. Os mesmos olhos castanhos, agora cansados e emoldurados por óculos de grau. Era ele, o homem que ela amou. O homem que destruiu seu mundo. O choque no rosto dele foi um espelho do seu. O prontuário que ele segurava escorregou de seus dedos e caiu no chão com um baque surdo. "Aurora", ele sussurrou, a palavra carregada de uma incredulidade que parecia rasgar o ar estéril da sala. Uma nova contração, mais forte que todas as outras, arrancou um grito de dentro dela, quebrando o feitiço. A realidade voltou, brutal e urgente. "Doutor, a paciente está com dilatação avançada. Parto prematuro em andamento", disse a enfermeira-chefe, uma mulher mais velha chamada Clara, percebendo a tensão paralisante no ar. Davi piscou, o médico dentro dele lutando para assumir o controle do homem em choque. Ele se abaixou, pegou o prontuário com uma mão trêmula e se aproximou da maca. "Aurora, eu sei que isso é..." Ele começou, a voz profissional falhando. "Não!" Ela o cortou, a voz rouca de dor e raiva. "Não diga nada, apenas salve a minha filha." A súplica dela, a menção da filha, pareceu atingi-lo fisicamente. Ele recuou um passo, o olhar fixo no ventre dela. A verdade da situação o esmagou ali na frente de todos. "Doutor Alencar", insistiu a enfermeira Clara, "precisamos agir, agora." Davi respirou fundo, o conflito visível em cada linha de seu rosto. Ele calçou as luvas com movimentos mecânicos, os olhos evitando os dela. "Certo", ele disse, a voz agora firme, mas desprovida de qualquer calor. "Vamos trazer esse bebê ao mundo."
Enquanto ele começava os procedimentos, Aurora virou o rosto, as lágrimas escorrendo silenciosamente em seu travesseiro. De todos os médicos em Belo Horizonte, de todas as noites do ano, o destino tinha que lhe pregar aquela peça cruel. O homem que a fez acreditar que nunca seria mãe, agora era o único que poderia salvar sua filha. 2 anos antes, o mundo de Aurora tinha a cor dos olhos de Davi e o som da risada dele. O casamento deles não era morno, era uma combustão constante. Conheceram-se na faculdade, ela na arquitetura, ele na medicina, e a atração foi imediata e avassaladora. Casaram-se jovens, construindo uma vida em um apartamento com vista para a Serra do Curral, onde os fins de tarde pintavam o céu com os mesmos tons intensos de sua paixão. Davi era um médico brilhante e ambicioso, subindo rapidamente na hierarquia do hospital. Aurora, uma arquiteta talentosa, começava a deixar sua marca em projetos pela cidade. A vida deles era uma sucessão de jantares com amigos, viagens de fim de semana e planos grandiosos para o futuro. Mas sob a superfície daquele casamento vibrante, uma fissura sutil começara a se formar. Aurora notou primeiro na distância. Davi chegava cada vez mais tarde, a desculpa sempre a mesma: plantão complicado, cirurgia de emergência. O cansaço em seus olhos parecia mais profundo do que o cansaço do trabalho. Ele se tornou mais reservado com o celular, virando a tela para baixo quando o deixava sobre a mesa, um gesto pequeno, mas que gritava segredo. Aurora, que sempre confiou nele implicitamente, tentou ignorar. Atribuiu ao estresse da profissão, à pressão de salvar vidas. A verdade, no entanto, não se contenta em permanecer nas sombras. Ela sempre encontra uma fresta para a luz. A descoberta não foi um flagrante cinematográfico. Foi algo muito mais banal e, por isso mesmo, mais brutal. Numa noite de terça-feira, Davi dormia profundamente, exausto após um suposto plantão de 36 horas. O celular dele, esquecido na mesa de cabeceira, vibrou. E de novo, e de novo. A insistência era irritante. Aurora, pensando ser uma emergência do hospital, pegou o aparelho. A tela de bloqueio se acendeu, revelando as prévias das mensagens. Não era do hospital. O nome no topo era Júlia Enf. Não consigo dormir pensando em você. Aquele beijo no estacionamento. Quando vamos nos ver de novo? Não aguento mais esperar. O ar nos pulmões de Aurora se solidificou. Ela ficou imóvel, o celular na mão, o zumbido do aparelho vibrando através de seus ossos. Cada mensagem era um golpe físico. O estacionamento, o beijo, a saudade. Não era um erro, era uma história, acontecendo bem debaixo do seu nariz. Ela não o acordou, não gritou. A arquiteta dentro dela, a mulher que entendia de estruturas, sabia que aquela era uma falha estrutural fatal. O prédio havia desabado. Fazer barulho só levantaria poeira. Com uma calma que a assustou, ela colocou o celular de volta no lugar, levantou-se e foi para a sala. Sentou-se no escuro, olhando para a cidade adormecida, e sentiu o fim de seu mundo. Na manhã seguinte, quando Davi acordou, ela estava sentada na mesma poltrona, com uma mala pequena aos seus pés. "O que é isso?" ele perguntou, a voz rouca de sono. "Acabou, Davi," ela disse, a voz desprovida de qualquer emoção. A confusão no rosto dele se transformou em pânico quando ele viu o olhar dela. Ele seguiu a direção dos olhos dela até o celular na mesa de cabeceira. Ele entendeu. "Aurora, espera, eu posso explicar." Ele começou, o roteiro clássico da traição. "Não," ela o interrompeu, "não há nada para explicar. Há apenas uma escolha a ser feita, e você já fez a sua." Ela se levantou e foi em direção à porta. Ele a segurou pelo braço, o desespero tomando conta de suas feições. "Por favor, não faz isso. Foi um erro, uma fraqueza. Eu te amo." Aurora olhou para a mão dele em seu braço.
depois para o rosto dele. Não, Davi. Você ama a ideia de me amar. Mas o que você fez? Isso não é amor, é destruição. E eu não vou ficar para assistir à demolição. Ela se soltou e saiu. Naquele dia, Aurora não perdeu apenas um marido, perdeu a crença no tipo de amor que consome tudo. Os meses que se seguiram foram um borrão cinzento. Ela se mudou para um apartamento menor, mergulhou no trabalho e construiu uma fortaleza ao redor de si mesma. A dor era uma companheira constante, uma sombra que a seguia para todos os lugares. Foi então que Ícaro apareceu. Ele era o oposto de Davi. Onde Davi era uma tempestade, Ícaro era um porto seguro. Fotógrafo de natureza, ele tinha uma calma que parecia emanar dele, uma paz que Aurora não sabia que ansiava. Eles se conheceram em uma galeria de arte, onde ele expunha fotos da Serra do Canastra. A conversa começou sobre a luz e a composição das imagens e fluiu para a vida, para os sonhos, para as feridas. Com Ícaro não houve combustão. Houve um florescer lento e gentil. Ele não tentou preencher o vazio que Davi deixou. Ele ajudou Aurora a descobrir que aquele espaço não era um vazio, mas um lugar para um novo jardim. Ele a ouviu por horas, sem julgamento. Ele a levou para trilhas, ensinando-a a encontrar beleza no silêncio da mata. Ele devolveu a Aurora a sensação de segurança, de ser cuidada, de ser vista. O amor deles foi construído sobre a honestidade. Ela contou a ele sobre Davi, sobre a traição, sobre a dor. Ele contou a ela sobre seus próprios medos, suas próprias perdas. Não havia segredos. Quando Aurora descobriu que estava grávida, o medo inicial foi rapidamente substituído por uma onda de alegria pura. Ela estava com um homem que a amava, que a respeitava, um homem que seria um pai incrível. Eles decidiram esperar para contar a todos. Queriam guardar aquele segredo feliz só para eles por mais um tempo. Numa tarde de sábado, com Aurora completando 12 semanas de gestação, eles planejavam um jantar especial para celebrar. Ícaro saiu para comprar um vinho, prometendo voltar em meia hora. Ele nunca voltou. A ligação veio de um número desconhecido. Um policial, a voz formal e pesarosa. Um acidente na avenida, um motorista embriagado que cruzou o sinal vermelho. Morte instantânea. O mundo de Aurora que ela havia reconstruído com tanto cuidado, com tanto amor, se estilhaçou novamente. Mas desta vez, a dor foi diferente. Não havia a amargura da traição. Havia apenas a vastidão cruel e sem sentido da perda. Ela estava sozinha de novo, mas não totalmente. Dentro dela, uma pequena vida continuava a crescer, uma faísca de Ícaro que a tragédia não conseguiu apagar. Aquela gravidez se tornou sua âncora. Cada chute, cada movimento era um lembrete de que ela não estava sozinha. Era um diálogo silencioso com o homem que ela perdeu e com a filha que era a prova viva do amor deles. Ela se agarrou àquela criança com a força de quem se agarra a um bote salva-vidas em um oceano revolto. Ela passou os meses seguintes em um casulo, cuidando de si mesma, do seu bebê, do seu luto. Evitou amigos bem-intencionados, recusou a pena nos olhos dos outros. A dor era dela. A filha era dela. A jornada era dela. E agora, naquela sala de parto fria, o passado e o presente colidiam com uma força cataclísmica. O homem que representava sua maior dor era o responsável por sua maior esperança. Davi, o fantasma de sua vida antiga, estava ali, com as mãos enluvadas, prestes a trazer ao mundo a filha do homem que a ensinou a amar novamente. Enquanto uma nova contração a rasgava por dentro, Aurora olhou para Davi. Ele estava concentrado, os olhos fixos nos monitores, a mandíbula tensa. O médico havia assumido completamente, mas ela podia ver, na forma como os ombros dele estavam rígidos, na maneira como ele evitava seu olhar. O homem em choque ainda estava lá,
soterrado sob camadas de profissionalismo. E ela se perguntou, em um flash de lucidez em meio à dor, o que ele estava sentindo. O que ele via quando olhava para ela, grávida, sozinha, entregue em suas mãos. A ironia era tão espessa, tão pesada, que quase a sufocou. A vida, em sua crueldade poética, havia escrito um roteiro que nenhuma ficção ousaria imaginar. O trabalho de parto prematuro era uma batalha brutal. Cada contração era uma onda de fogo que a consumia, deixando-a exausta e trêmula em seu rastro. O tempo perdeu o sentido. A sala de parto se tornou um universo contido, onde só existiam a dor, as vozes de comando da equipe médica e a presença silenciosa e tensa de Davi. Ele se movia com uma eficiência fria, quase robótica. Dava instruções à Aurora, a voz firme, desprovida de qualquer intimidade. Inspire fundo, Aurora, segure o ar. Agora empurre com toda a sua força. Ele não a olhava nos olhos. Seu foco estava nos monitores, nos instrumentos, no progresso do parto. Para a equipe, ele era o doutor Alencar, um profissional exemplar em meio a uma emergência. Para Aurora, ele era um estranho vestindo o rosto do homem que ela um dia amou. E essa dualidade era uma tortura silenciosa. "Estou vendo a cabeça", anunciou a enfermeira Clara, a voz um ponto de esperança na névoa de dor de Aurora. "Mais um pouco, você está quase lá." Aurora reuniu o que restava de suas forças, o corpo gritando em protesto. Ela empurrou, um som gutural escapando de sua garganta. Era o esforço de uma vida inteira, concentrado em um único momento. E então o som da sala mudou. O bip rítmico e constante do monitor cardíaco fetal se tornou errático, depois acelerou para um alarme agudo e desesperado. "Bradicardia fetal súbita", disse Davi, a voz baixa e cortante. A máscara de calma profissional se rachou, revelando o médico em alerta máximo. "Os batimentos estão caindo. Rápido!" Aurora sentiu o pânico subir, gelado e rápido. "O que está acontecendo? O que há com a minha filha?" "O cordão umbilical deve ter prolapsado e está sendo comprimido", diagnosticou Davi, já em movimento. Ele não falava mais com ela, falava com a equipe. "Clara, prepare para uma episiotomia. Preciso de mais espaço agora. Patrícia, chame a equipe de neonatologia. Diga que é código rosa." Os números no monitor despencavam. 120, 100, 85. Cada queda era um soco no estômago de Aurora. "Doutor, estamos em 75, alertou a enfermeira mais jovem, Patrícia, a voz trêmula. "Eu sei", rosnou Davi. Ele se inclinou sobre Aurora e, pela primeira vez desde que entrou naquela sala, seus olhos encontraram os dela. O profissionalismo desapareceu e, por um segundo, ela viu o Davi que conhecia, o homem, e ele estava apavorado. "Aurora, olhe para mim", ele disse, a voz urgente, mas estranhamente íntima. "Eu preciso que você faça o maior esforço da sua vida. Na próxima vida dela depende disso. Você confia em mim?" A pergunta pairou no ar, absurda e essencial. Confiar nele. O homem que quebrou toda a confiança que ela tinha, mas ao olhar para os olhos dele, ela não viu o traidor. Viu um médico lutando contra o tempo. Um homem desesperado para salvar uma vida. A vida da filha dela. Ela assentiu, uma única e brusca afirmação. A contração veio, uma avalanche de dor tão intensa que a deixou sem ar. "Agora, Aurora! Agora!" gritou Davi. Ela empurrou. Empurrou com a força do luto por Ícaro, com a raiva por Davi, com o amor desesperado pela criança que mal conhecia, mas que já era seu mundo inteiro. Foi um grito primal, de dor e de poder. Davi trabalhou com uma velocidade e precisão que eram quase desumanas. Seus movimentos eram um balé de emergência, guiando, cortando, manobrando. O mundo se resumia às mãos dele, lutando no epicentro da dor dela. "A cabeça saiu!" gritou Clara. "Vamos, doutor!" Mas o corpo não veio. Ficou preso.
Distocia de ombro, anunciou Davi, a voz um fio de aço. O pior cenário possível. Manobra de McRoberts, imediatamente. A equipe reagiu instantaneamente. As enfermeiras puxaram as pernas de Aurora para cima e para trás, flexionando-as em direção ao abdômen em um movimento rápido e treinado. A posição era brutal, mas necessária. O alarme do monitor era um grito contínuo. 60 batimentos por minuto. 55. Vamos, pequena, vamos! Sussurrou Davi, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Ele aplicou pressão sobre o osso púbico de Aurora, tentando deslocar o ombro do bebê. Nada. Davi, por favor, Aurora soluçou, o nome dele escapando em meio ao desespero. Salve ela, por favor. O som do nome dele, dito daquela forma, pareceu atravessá-lo. Ele parou por uma fração de segundo. O tempo congelou. Eu vou, ele prometeu, a voz rouca. Eu vou salvá-la. Ele mudou a técnica tentando outra manobra, a de Woods. Suas mãos, que um dia a acariciaram, agora trabalhavam com uma urgência desesperada para não deixar a filha dela morrer. Mais uma vez, Aurora, com tudo o que você tem, ele ordenou. Com um último esforço sobre-humano, um grito que parecia rasgar sua alma, Aurora empurrou. Ao mesmo tempo, Davi fez um movimento preciso e sentiu o ombro se deslocar. O resto do corpo do bebê deslizou para fora em um único movimento fluido. E então, o silêncio. Um silêncio absoluto, mais aterrorizante que todos os gritos e alarmes. O bebê estava azul, flácido, sem vida. Não chorava, sem respiração, sem choro, disse Davi, a voz mortalmente calma. Ele cortou o cordão umbilical com um movimento rápido e entregou o bebê à equipe de neonatologia que acabara de entrar correndo na sala. Reanimação neonatal. Agora. Por que ela não está chorando? Gritou Aurora, tentando se levantar, o pânico a consumindo. Davi, por que minha filha não chora? Ele não respondeu. Seus olhos estavam fixos na pequena mesa no canto da sala, onde a equipe neonatal trabalhava febrilmente no corpo minúsculo e inerte. Aspiração, estimulação, ventilação com máscara. Foram os segundos mais longos da história do universo. Aurora observava, o coração parado no peito, a respiração suspensa. Ela via as costas de Davi, tenso, observando o procedimento, pronto para intervir. Ele não era mais o médico dela. Ele era apenas mais um espectador aterrorizado, esperando por um milagre. Vamos, meu amor, respira, sussurrou Aurora para o nada. Respira para a mamãe. E então, como uma resposta à sua prece, um som, um pequeno engasgo, seguido por um choro, fraco, indignado, mas inconfundivelmente vivo. O som mais bonito que Aurora já tinha ouvido. A tensão na sala se quebrou como uma vidraça. A enfermeira Clara deixou escapar um soluço de alívio. A equipe de neonatologia sorriu. Davi fechou os olhos por um instante, o corpo inteiro cedendo, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Ela está respirando. Saturação subindo, anunciou o neonatologista. Ela é uma lutadora. Aurora desabou na maca, o corpo tremendo incontrolavelmente, as lágrimas finalmente vindo em uma torrente de alívio e exaustão. Ela está bem? Minha filha está bem? Após alguns minutos de avaliação, a enfermeira Clara envolveu o bebê em uma manta aquecida e a trouxe até a Aurora. Ela era minúscula, o rosto vermelho e enrugado, os cabelos escuros e molhados colados na cabeça, mas seus olhos estavam abertos e ela chorava com a força de um gigante. Parabéns, Aurora, disse Clara, a voz embargada. Você tem uma menina, perfeita e saudável. Aurora estendeu os braços trêmulos e segurou sua filha pela primeira vez. No instante em que a pele do bebê tocou a sua, o mundo ao redor desapareceu. A dor, o medo, a presença de Davi, tudo se dissolveu. Só existiam ela
e aquela pequena criatura que lutou tanto para chegar ao mundo. Oi, meu amor, ela sussurrou, o rosto molhado de lágrimas. Eu estou aqui. Mamãe está aqui. O bebê parou de chorar, como se reconhecesse a voz que ouviu por 7 meses. Seus pequenos dedos se agarraram ao dedo de Aurora, e naquele momento, o coração de Aurora, que havia sido quebrado, remendado e quebrado novamente, se encheu de um tipo de amor tão vasto, tão poderoso, que a deixou sem fôlego. Era o amor de Ícaro, materializado em sua filha. Davi observava a cena de longe, em silêncio. Ele havia se afastado, dando-lhes espaço. Quando Aurora ergueu o olhar, seus olhos se encontraram. Não havia mais raiva no olhar dela, apenas a gratidão crua e avassaladora de uma mãe. E no olhar dele havia uma mistura complexa de alívio, tristeza e algo mais, algo que Aurora não conseguiu decifrar. Ele salvou a filha dela. O homem que partiu seu coração havia acabado de lhe dar o presente mais precioso de sua vida. A dívida era impagável, a ironia insuportável. A enfermeira Clara se aproximou. Ela é uma guerreira. Qual vai ser o nome dela? Aurora olhou para o rosto de sua filha, para a força que emanava daquele ser tão pequeno. Vitória, ela disse, a voz firme. O nome dela é Vitória. As horas que se seguiram ao nascimento de Vitória foram um borrão de procedimentos médicos, exames e a exaustão avassaladora que sucede à adrenalina. Aurora foi transferida para um quarto privativo e a pequena Vitória, após uma avaliação completa na UTI neonatal, foi considerada estável o suficiente para ficar com a mãe. O mundo de Aurora encolheu para as dimensões daquele quarto, para o calor do pequeno corpo de sua filha contra o seu peito e para o som suave de sua respiração. Davi desapareceu. Assim que o parto terminou e a situação se estabilizou, ele se retirou silenciosamente, entregando o caso de Aurora a outro obstetra. Ela sentiu um alívio estranho. A presença dele era uma complicação que sua mente exausta não conseguia processar. No final da tarde, quando a luz do sol já se tornava dourada e longa, houve uma batida suave na porta. Aurora, que estava amamentando Vitória, murmurou um "entre", distraído, pensando ser uma enfermeira. A porta se abriu e Davi entrou. Ele não usava mais o jaleco verde do centro cirúrgico, mas sim suas roupas normais, uma camisa social amassada e calças escuras. Parecia um homem comum, despido da autoridade de médico. Em suas mãos, ele segurava um pequeno copo de café de máquina. Ele parou perto da porta, hesitante, como se não tivesse certeza se tinha o direito de estar ali. Eu só queria ver como vocês estavam, ele disse, a voz baixa, quase inaudível. Aurora sentiu o corpo enrijecer. A paz frágil que ela havia encontrado foi perturbada. Ela ajeitou Vitória em seus braços, criando uma barreira física e emocional entre ela e Davi. Estamos bem, ela respondeu, a voz fria. Graças a você. Obrigada por salvar a vida dela. As palavras eram educadas, mas carregadas de uma distância intransponível. Era a gratidão que se oferece a um profissional competente, não ao homem que um dia dividiu sua cama. Davi assentiu, o olhar fixo no chão. Era o meu trabalho. Um silêncio desconfortável preencheu o quarto. Ele não ia embora. Ele parecia estar lutando contra as próprias palavras, a mandíbula tensa. Aurora, ele começou, finalmente erguendo os olhos. Havia uma angústia neles que a surpreendeu. Eu preciso te dizer uma coisa. Algo que eu deveria ter dito há 2 anos. Aurora sentiu uma onda de cansaço. Davi, por favor, eu não tenho forças para isso agora. Não aqui. Eu sei. Eu sei que o momento é o pior possível, ele insistiu, dando um passo hesitante para dentro do quarto. Mas se eu não disser agora, eu nunca vou conseguir. E você merece saber. Você sempre mereceu.
A intensidade em sua voz a fez parar. Não era o pedido de desculpas ensaiado que ela esperava. Era algo mais profundo, mais desesperado. Ela suspirou, resignada. Fale. Davi respirou fundo, como um mergulhador prestes a saltar de um penhasco. Não foi sobre você, ele disse, as palavras saindo em um jorro. O que aconteceu há 2 anos, a forma como nosso casamento acabou, nunca foi sobre você não ser suficiente. Nunca foi sobre eu não te amar. Aurora o encarou, cética. Você me traiu, Davi, com uma enfermeira do seu hospital. Como isso não é sobre mim? Porque era sobre mim, ele respondeu, a voz embargada. Era sobre eu estar quebrado, destruído e com medo. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de nervosismo que ela conhecia bem. 3 meses antes de você encontrar aquelas mensagens, eu recebi um diagnóstico. Ele fez uma pausa e o silêncio que se seguiu foi pesado, carregado. Eu estava sentindo umas dores estranhas, um cansaço que não passava. Fiz uma série de exames, em segredo. Eu não queria te preocupar. Achei que era estresse, burnout. Ele olhou para a janela, para a cidade lá fora, como se as palavras fossem difíceis demais para serem ditas olhando para ela. O resultado da biópsia chegou. Era um seminoma, um tipo de câncer testicular. Mas o meu era agressivo, com metástase já nos linfonodos. O mundo de Aurora inclinou-se em seu eixo. Câncer. A palavra pairou no ar, irreal e monstruosa. Ela olhou para ele, para o homem que parecia a imagem da saúde, e tentou processar a informação. O prognóstico era ruim, continuou Davi, a voz agora um sussurro rouco. Os médicos me deram, na melhor das hipóteses, alguns anos. Anos de quimioterapia, cirurgias, dor, anos definhando. Ele finalmente a encarou, e ela viu as lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Eu olhei para você, Aurora. Olhei para a nossa vida, para os seus sonhos. Você estava no auge da sua carreira, cheia de vida, de luz, e tudo o que eu conseguia pensar era que eu ia te arrastar para o inferno comigo. Eu ia te transformar em uma cuidadora. Eu ia te forçar a me ver morrer aos poucos. Eu não podia fazer isso com você. Eu te amava demais para te condenar a isso. A revelação a atingiu com a força de uma onda, deixando-a sem ar. A história que ela construiu em sua mente por 2 anos, a narrativa simples de traição e egoísmo, começou a se desintegrar. Eu entrei em colapso, confessou Davi, a voz quebrada. Eu não contei a ninguém. Eu ia ao hospital para o meu trabalho e, em segredo, ia para as sessões de consulta com o oncologista. Eu estava vivendo um pesadelo duplo e eu estava sozinho, completamente sozinho. Por que você não me contou? Ela sussurrou, a pergunta saindo fraca, quase inaudível. Covardia, ele respondeu sem hesitar. Orgulho estúpido. Eu não queria ser o seu fardo. Eu não queria ver a pena nos seus olhos. Eu queria que você se lembrasse de mim como o homem forte que você amava, não como o paciente terminal que eu estava me tornando. Então, eu tomei a decisão mais estúpida e cruel da minha vida. Ele se aproximou mais, parando ao pé da cama. Eu decidi que precisava te dar um motivo para me odiar, um motivo para ir embora, um motivo que te libertasse de mim sem que você sentisse culpa. Se você me odiasse, você seguiria em frente, encontraria alguém, seria feliz. Era a única saída que minha mente em pânico conseguiu encontrar. A traição, a enfermeira, Júlia. A Júlia? Ela era só uma colega de trabalho. Ele explicou, antecipando a pergunta dela. Ela me viu chorando no estacionamento do hospital uma noite, depois de uma consulta particularmente ruim. Eu estava no meu limite. Ela tentou me consolar, foi gentil. E na minha fragilidade, no meu desespero, eu me agarrei àquilo. Foi um único beijo. Um erro estúpido, impensado.
Mas quando aconteceu, eu vi ali a minha saída, a minha desculpa. Ele começou a trocar mensagens com ela deliberadamente. Deixou o celular desbloqueado, sabendo que uma hora ela veria. Ele arquitetou a própria queda. Quando você me confrontou naquela manhã e eu vi a dor nos seus olhos, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Cada parte de mim queria gritar a verdade, te abraçar e pedir ajuda. Mas eu me forcei a manter o silêncio. Eu te deixei ir embora, acreditando que eu era um monstro, porque eu precisava que você acreditasse, para o seu próprio bem. Aurora estava em choque. Ela olhava para ele, para o homem que chorava silenciosamente na sua frente, e via não o traidor, mas um homem aterrorizado, tomando uma decisão terrível em meio a uma dor inimaginável. A raiva que ela nutriu por 2 anos começou a se dissolver, substituída por uma compaixão dolorosa. E o tratamento? Ela conseguiu perguntar. Você está bem? Ele enxugou o rosto com as costas da mão. Foi um inferno. Cirurgia, quimioterapia agressiva. Eu perdi meu cabelo, perdi peso, perdi a vontade de viver. Eu fiz tudo sozinho. Meus pais achavam que eu estava com depressão por causa do divórcio. Ninguém nunca soube a verdade. Ele fez uma pausa. Mas então, algo começou a mudar. Os tumores começaram a regredir. O tratamento, que tinha poucas chances de funcionar, começou a funcionar. 6 meses atrás, eu fiz os últimos exames. Eu estou em remissão completa. Os médicos chamam de milagre. Eu chamo de uma segunda chance que eu não sei se mereço. Remissão. Ele estava vivo. Ele estava bem. Depois que eu melhorei, ele continuou, a voz cheia de um arrependimento profundo. Eu pensei em te procurar todos os dias, mas como eu poderia? O que eu diria? Oi, Aurora. Eu fingi uma traição para te afastar porque achei que ia morrer, mas eu melhorei. Podemos voltar? Eu tinha destruído tudo. Eu tinha te causado uma dor imperdoável. Eu perdi o direito de voltar para a sua vida. Ele olhou para Vitória, que dormia pacificamente nos braços de Aurora. E então, hoje à noite, eu entrei naquela sala de parto e vi você. E eu soube que eu precisava te contar, não para pedir perdão, porque o que eu fiz é imperdoável, mas para que você soubesse que nunca foi sua culpa, nunca. O quarto ficou em silêncio, preenchido apenas pela respiração suave do bebê. Aurora sentia o cérebro girando, tentando acomodar essa nova versão da história, uma versão que reescrevia os últimos 2 anos de sua vida. A dor da traição foi substituída pela dor de sua solidão, de sua luta, e pela dor da solidão dele. Ela pensou em Ícaro, no amor gentil e honesto que ele lhe deu. Ela engravidou, foi feliz e o perdeu. E durante todo esse tempo, Davi estava travando sua própria batalha contra a morte, sozinho. 2 tragédias correndo em paralelo, sem que um soubesse da outra. Eu sinto muito, ela sussurrou, e as palavras surpreenderam a si mesma. Eu sinto muito que você tenha passado por isso sozinho. As lágrimas voltaram aos olhos de Davi. Eu que sinto muito, Aurora, por tudo, pela dor, pela mentira, por não ter confiado na sua força. Ele deu um passo para trás, em direção à porta. Eu vou te deixar em paz agora. Eu precisava que você soubesse. Ele se virou para sair, mas a voz de Aurora o parou. Davi! Ele parou, a mão na maçaneta. Obrigada, ela disse, a voz ainda fraca, mas clara, por me contar a verdade, e por hoje, por Vitória. Ele apenas assentiu, incapaz de falar, e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Aurora ficou sozinha, o coração uma confusão de emoções conflitantes. Raiva, compaixão, tristeza, alívio. A história não era mais simples. Não havia mais um vilão e uma vítima. Havia apenas 2 pessoas, quebradas de maneiras diferentes, unidas e separadas por uma teia complexa de amor, medo e mentiras.
Ela olhou para o rosto adormecido de sua filha. Vitória. O nome que ela escolheu por instinto agora parecia ter um significado ainda mais profundo. A filha dela era uma vitória sobre a morte de Ícaro. E de uma forma estranha e dolorosa, ela também era uma vitória sobre a morte que Davi tanto temeu. A revelação de Davi deixou um eco no silêncio do quarto do hospital, uma vibração que alterou a arquitetura emocional de Aurora. A raiva, que fora o alicerce de sua narrativa nos últimos 2 anos, cedeu, dando lugar a um terreno instável de compaixão e mágoa. Era mais fácil odiar o traidor do que sentir pena do homem que sofreu em silêncio. O ódio era uma armadura. A compaixão a deixava vulnerável. Nos dias seguintes, Davi se tornou uma presença discreta e constante. Ele não vinha mais como o ex-marido carregado de culpa, mas como o Dr. Alencar, o médico preocupado com o bem-estar de uma paciente e de um bebê que ele ajudou a trazer ao mundo em circunstâncias dramáticas. Era uma desculpa profissional, um pretexto que ambos entendiam, mas não mencionavam. Ele aparecia no início da manhã, antes de seu turno começar oficialmente. Trazia um café para ela, sem perguntar se ela queria, lembrando exatamente como ela gostava. Ele não se sentava, não forçava uma conversa. Apenas se encostava na parede perto da janela, observando Vitória dormir no berço de acrílico. A saturação dela está ótima, ele dizia, o olhar treinado analisando a cor da pele do bebê. O ganho de peso está dentro do esperado para um prematuro. Eram comentários clínicos, seguros, mas por baixo da linguagem médica, Aurora ouvia outra coisa. Ouvia o fascínio, o maravilhamento. Ele olhava para Vitória não como um caso médico, mas como um pequeno milagre. Aurora, por sua vez, mantinha uma distância educada. Respondia com monossílabos, agradecia pelo café, mas não oferecia um convite para que ele ficasse. Ela precisava de tempo. A verdade que ele lhe dera era um quebra-cabeça complexo e ela precisava encaixar as peças em seu próprio ritmo. Uma tarde, Vitória estava particularmente agitada. Chorava sem parar, um choro agudo de desconforto que nada parecia acalmar. Aurora já a havia amamentado, trocado a fralda, embalado. Estava exausta, frustrada e à beira das lágrimas. No auge do seu desespero, a porta se abriu e Davi entrou. Ele viu a cena. Aurora em pé, balançando o bebê que não parava de chorar. O rosto dela uma máscara de cansaço. Ele não disse nada, apenas se aproximou, lavou as mãos meticulosamente na pia e estendeu os braços. "Me dê ela", ele disse, a voz suave. Aurora hesitou por uma fração de segundo. Entregar sua filha, a filha de Ícaro, para os braços de Davi parecia uma traição em múltiplos níveis. Mas a exaustão venceu. Ela entregou o pequeno pacote choroso a ele. Davi segurou Vitória com uma segurança surpreendente. Ele a aninhou contra o peito, a mão grande e experiente apoiando a cabeça minúscula. Ele começou a andar pelo quarto em um ritmo lento e constante, murmurando sons baixos e rítmicos. "É cólica", ele disse, sem olhar para Aurora. "Muito comum em prematuros. O sistema digestivo deles ainda é imaturo." Ele continuou a andar, a embalar, a murmurar. E lentamente, como por mágica, o choro de Vitória começou a diminuir. Os soluços se tornaram gemidos, e os gemidos se transformaram em um suspiro profundo. Em poucos minutos, ela estava dormindo profundamente no peito dele. Aurora observava encostada na parede, o corpo finalmente relaxando. Ela viu a forma como Davi olhava para o rosto adormecido de Vitória, com uma ternura tão profunda, tão genuína, que algo dentro dela se moveu. Ele não era o homem arrogante e quebrado que ela lembrava. A doença, a dor, a solidão, tudo aquilo o havia transformado. Havia uma humildade nele agora, uma maturidade que não existia antes.
Ele colocou Vitória de volta no berço, com a delicadeza de quem manuseia a coisa mais preciosa do mundo. Você precisa descansar, ele disse a Aurora, a voz ainda baixa. Deite-se, eu fico aqui até ela acordar de novo. Você não precisa fazer isso, ela respondeu, a voz fraca. Eu sei, ele disse, puxando a poltrona para perto do berço. Mas eu quero. E pela primeira vez, Aurora não o mandou embora. Ela se deitou e, sob o olhar vigilante de Davi, adormeceu em segundos. Aquela tarde marcou uma mudança sutil. A presença de Davi deixou de ser uma intrusão e se tornou um conforto. Ele continuou a respeitar o espaço dela, nunca mencionando o passado, nunca pedindo perdão. Suas ações falavam por ele. Ele ensinou a ela como dar banho em um bebê tão pequeno sem medo. Mostrou a técnica correta para aliviar os gases de Vitória. Explicou os jargões médicos que as enfermeiras usavam, traduzindo o mundo hospitalar para ela. Ele se tornou seu intérprete, seu guia, seu apoio silencioso. Em uma noite particularmente longa, quando Aurora estava lutando contra a melancolia do pós-parto, sentindo a ausência de Ícaro como uma dor física, Davi a encontrou chorando silenciosamente no escuro. Ele não disse, não chore, ou vai ficar tudo bem. Apenas se sentou na poltrona do outro lado do quarto e ficou em silêncio com ela. Eu sinto tanto a falta dele, ela sussurrou para a escuridão, as palavras saindo sem que ela planejasse. Davi não respondeu imediatamente. Quando falou, sua voz era cheia de uma empatia que só quem conheceu a dor profunda poderia ter. Fale sobre ele, disse Davi, se você quiser. E ela falou. Contou a ele sobre Ícaro, sobre a calma dele, sobre como ele a fez se sentir segura, sobre o amor gentil que eles compartilharam. Ela falou sobre o sonho deles de criar a filha juntos, em uma casa no campo. Ela não chorou mais. Apenas falou, e Davi ouviu. Ele ouviu a história do homem que o substituiu, sem um pingo de ciúme ou ressentimento em seu rosto, apenas uma escuta atenta e respeitosa. Ele parecia um homem incrível, disse Davi quando ela terminou. Vitória tem sorte de ter um pedaço dele nela. Naquele momento, Aurora percebeu que Davi não estava tentando reconquistá-la. Ele não estava tentando apagar Ícaro. Ele estava simplesmente ali, presente, honrando a dor dela e a nova vida que surgira. Ele estava se redimindo não com palavras, mas com atos de serviço e respeito. Quando chegou o dia da alta, Aurora sentiu um pânico inesperado. No hospital, ela tinha o apoio da equipe, a presença constante de Davi. Em casa, estaria sozinha. Davi pareceu sentir seu medo. Eu posso levar vocês para casa, ele ofereceu, casualmente, e ajudar a instalar as coisas. A cadeirinha do carro, o berço, se você quiser, claro. Ela aceitou. A volta para seu apartamento foi estranha. Davi, que nunca havia entrado naquele espaço, se movia com um cuidado respeitoso. Ele montou o berço que estava na caixa, instalou a cadeirinha no carro dela, verificou se a casa era segura para um bebê. Ele agia como um amigo prestativo, nada mais. Mas quando tudo estava pronto e ele estava de saída parado na porta, um silêncio carregado se instalou entre eles. Davi, ela disse, quebrando o silêncio. Eu não sei como lidar com isso, com a verdade, com você. Ele a olhou, a expressão séria. Você não precisa lidar com nada, Aurora. Não há nada para ser resolvido entre nós. O que eu fiz foi imperdoável. Eu sei disso. Eu não estou pedindo uma segunda chance. Eu só quero ter certeza de que vocês duas estão bem. Se você me permitir, eu gostaria de continuar por perto, como um amigo, como um médico de Vitória, o que você se sentir confortável. A oferta era genuína. Não havia segundas intenções. Não havia manipulação. Era apenas um homem, reconstruído pela dor, tentando fazer a coisa certa. Vamos com calma,
ela respondeu, ecoando as palavras que ele mesmo poderia ter dito. Muito com calma. Ele sorriu, um sorriso pequeno e cansado, mas o primeiro sorriso genuíno que ela via nele em anos. Com calma, eu entendo. Nos meses que se seguiram, Davi cumpriu sua promessa. Ele se tornou uma presença constante, mas nunca invasiva. Passava para ver Vitória 1 ou 2 vezes por semana. Trazia o jantar para Aurora quando percebia que ela estava exausta demais para cozinhar. Ficava com a bebê por 1 hora para que ela pudesse tomar um banho demorado ou simplesmente respirar. Ele nunca ultrapassou a linha da amizade, mas a intimidade entre eles crescia de uma forma diferente, construída sobre o cuidado compartilhado por Vitória e sobre as verdades dolorosas que agora estavam expostas entre eles. Aurora via a transformação nele. O homem que ela conheceu era impaciente, focado em si mesmo, sempre correndo. Este novo Davi era paciente, observador, presente. Ele encontrava alegria em coisas pequenas, o primeiro sorriso de Vitória, a forma como ela segurava o dedo dele, o som de seus balbucios. Ele estava se apaixonando pela filha de outro homem. E ao fazer isso, estava mostrando a Aurora o homem que ele poderia ter sido, o homem que a dor o forçou a se tornar. A mágoa de Aurora não desapareceu da noite para o dia. Havia momentos em que ela olhava para ele e se lembrava da traição, da mentira, mas cada vez mais ela via o homem que estava à sua frente, amadurecido, gentil, dedicado. Um homem que, de uma forma tortuosa e improvável, estava se tornando sua família novamente. O tempo, que antes fora um inimigo, tornou-se um aliado silencioso. Os meses se desdobraram em uma rotina de pequenos milagres e descobertas. Vitória crescia, uma criança radiante e cheia de vida, alheia à complexa teia de dor e amor que a cercava. Para ela, o mundo era simples. Havia a mamãe, seu porto seguro, e havia o Davi, o homem de sorriso gentil que a fazia voar pelos ares e que sempre sabia como acalmar seu choro. A linha entre amizade e algo mais profundo entre Aurora e Davi tornou-se cada vez mais tênue. Não houve uma conversa decisiva, um momento de revelação. Houve, em vez disso, uma sucessão de instantes que, somados, reescreveram a história deles. Houve a noite em que Vitória teve sua primeira febre alta. Aurora, em pânico, ligou para Davi no meio da madrugada. Ele chegou em menos de 10 minutos, com sua maleta médica e uma calma que instantaneamente apaziguou o medo dela. Ele cuidou de Vitória a noite inteira, monitorando-a, explicando cada sintoma à Aurora, até que a febre finalmente cedeu ao amanhecer. Quando o sol nasceu, Aurora os encontrou adormecidos na poltrona, Davi sentado e Vitória dormindo em seu peito, segura. Naquele momento, eles não pareciam um médico e a mãe de sua paciente. Pareciam um pai e uma mãe, unidos na vigília por sua filha. Houve o dia do primeiro aniversário de Vitória. Aurora organizou uma pequena festa no parque. A família de Ícaro estava lá, honrando a memória dele. E Davi também estava lá, a convite de Aurora. Ele não tentou ocupar o lugar de Ícaro. Manteve-se discretamente ao fundo, tirando fotos, ajudando a servir o bolo. Mas quando Vitória deu seus primeiros passos vacilantes, foi na direção de Davi que ela caminhou, os bracinhos estendidos, o rosto iluminado por um sorriso banguela. Davi a pegou no colo, e a alegria pura e irrestrita em seu rosto era algo que Aurora nunca esqueceria. Naquela noite, depois que todos foram embora e Vitória dormia, exausta, Davi ajudou Aurora a limpar a bagunça. Eles trabalharam em um silêncio confortável, a comunicação fluindo sem a necessidade de palavras. Ele teria tanto orgulho dela, disse Aurora, olhando para uma foto de Ícaro que mantinha na estante. Sim, ele teria, respondeu Davi, parando ao lado dela.
E ele teria orgulho de você também. Você é uma mãe incrível, Aurora. Ela se virou para ele. A luz suave da sala banhava seu rosto, revelando a vulnerabilidade que ele não mais escondia. Eu não teria conseguido sem você, Davi, ela admitiu, a voz baixa. Sim, você teria. Ele discordou suavemente. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Eu só tive o privilégio de assistir. Ele deu um passo à frente. O espaço entre eles diminuiu, carregado com 2 anos de dor, perdão e um amor que se recusava a morrer. Ele ergueu a mão, não para tocá-la, mas como uma pergunta silenciosa. Aurora não recuou. Em vez disso, ela deu o último passo, fechando a distância, e o beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora como os do passado. Foi um beijo de reconhecimento, um beijo de paz, um beijo que dizia: eu vejo você, o homem que você se tornou. Um beijo que dizia: nós sobrevivemos. Eles não precisaram dizer: eu te amo. O amor estava ali, na forma como ele cuidava da filha dela como se fosse sua, na forma como ela finalmente permitiu que ele cuidasse dela também. Era um amor diferente, forjado no fogo, temperado pela dor e pela perda. Um amor mais forte, mais verdadeiro. Eles recomeçaram. Devagar, com a cautela de quem conhece a fragilidade da felicidade. Davi não se mudou para o apartamento dela. Em vez disso, eles começaram a construir um novo lar, juntos. Compraram uma casa com um pequeno jardim, o tipo de lugar que Aurora sonhara com Ícaro, mas agora o sonho tinha um novo arquiteto. 1 ano depois, em uma manhã de primavera, Aurora acordou com a mesma sensação que tivera anos antes. Mas desta vez, não havia medo. Apenas uma certeza serena. Ela foi até a sala, onde Davi estava no chão, brincando com Vitória. Davi, ela chamou. Ele ergueu o olhar sorrindo. Bom dia, meu amor. Vitória vai ganhar um irmãozinho. Ela disse simplesmente. O sorriso de Davi vacilou, substituído por uma emoção tão avassaladora que o deixou sem palavras. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ele se levantou, caminhou até ela e a abraçou com uma força que continha toda a dor do passado e toda a esperança do futuro. Ele se ajoelhou, beijou sua barriga e depois olhou para ela, o rosto molhado de lágrimas de pura gratidão. O homem que acreditou que nunca poderia ser pai, que a afastou para poupá-la de uma vida sem filhos, agora estava prestes a ter 2. 9 meses depois, nasceu Benício. Um menino saudável, com os olhos calmos de Aurora e o sorriso fácil de Davi. Em uma tarde de domingo, o sol dourado inundando o jardim da nova casa, a cena era de uma paz quase inacreditável. Aurora estava sentada na grama, com Benício adormecido em seus braços. Perto dali, Davi empurrava Vitória no balanço, a risada dela ecoando pelo ar. Ela olhou para sua família. Uma família nascida da mais profunda dor. Uma filha que era o legado de um amor perdido. Um filho que era o símbolo de um amor reencontrado. E um homem que atravessou o inferno e voltou, não para ser o herói de uma história de amor, mas para ser o parceiro silencioso na construção de uma vida real. Davi parou o balanço e olhou para ela, um sorriso nos lábios. Seus olhares se cruzaram através do jardim. E em silêncio, eles compartilharam um universo de entendimento. Aurora pensou em como a vida era estranha. Às vezes, as maiores tragédias não são o fim da história. Às vezes, elas são apenas o prólogo doloroso para um tipo de felicidade que você nunca soube que era possível. Uma felicidade mais silenciosa, mais sábia. Uma felicidade conquistada. Sua família não era um conto de fadas. Era algo muito melhor. Era real. E era a prova de que, mesmo depois do inverno mais rigoroso, a primavera sempre encontra um caminho para florescer. E aí, o que você achou? Em uma escala de 0 a 10, qual nota você daria para ela? Deixe seus comentários dizendo:
de qual cidade você está assistindo e inscreva-se para acompanhar nossas próximas histórias. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.